E quando falamos de saúde, também traz impacto para a renda. Esse é o tema de hoje do nosso quadro Pode Perguntar. Você vai tirar suas dúvidas sobre aposentadoria e outras questões trabalhistas e beneficiárias envolvendo saúde. Agora a gente vai começar a tirar aí todas as suas dúvidas. Para começar, temos a pergunta do Rodrigo. Você vai acompanhar comigo a questão de saúde e a dúvida em relação ao caso dele. O Rodrigo de Piracicaba diz o seguinte: tenho 35 anos e tenho lúpus, doença comprovada há mais de 5 anos. Gostaria de saber se posso me aposentar pela doença e como devo seguir com esse processo. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Cidade o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Denis Coutro. Bom dia, obrigada pela presença. Obrigado, bom dia Ida, bom dia a todo mundo que está nos assistindo e, mais uma vez, democratizando o conhecimento dos direitos previdenciários, direitos lá no INSS. E Dr. Denis, muitas vezes esse processo de espera já é difícil numa situação comum, quando a pessoa tem um problema de saúde, como o Rodrigo, que trouxe a questão aqui do lúpus. Isso fica ainda mais grave. No caso dele, como proceder, como comprovar, quais direitos ele tem? Maravilha. O Rodrigo e várias outras pessoas têm uma dificuldade, esse é o momento mais delicado que nós temos dentro do previdenciário que nós falamos, que é estar incapacitado para o trabalho. É aquela situação, Ida, não basta ter a doença. Ele precisa demonstrar a incapacidade para trabalhar, seja trabalhar de maneira autônoma, seja trabalhar com carteira assinada. No caso do Rodrigo, que ele tem 35 anos e já tem essa doença já comprovada. O primeiro ponto é avaliar se ele tem ali a qualidade de segurado. O que é essa qualidade de segurado? Ter um vínculo com a Previdência Social, estar contribuindo com o INSS. Se ele tem esse vínculo, se ele tem essa manutenção dessa capacidade aí, ele precisa fazer o primeiro passo, requerer o benefício de afastamento. Todo mundo conhece por afastamento por doença, mas é afastamento por incapacidade, porque doença não gera benefício. Ele vai lá, faz pelo sistema do Meu INSS com aquela senha do gov.br e dá a oportunidade pro perito do INSS reconhecer ou não essa incapacidade, e aí, posteriormente, ele não reconhecendo, ele vai ter a necessidade de processar o INSS. A Luísa Ribeiro, de Sumaré, traz um pouco essa questão da contribuição. Ela menciona o seguinte: tenho 62 anos e mais de 15 anos de contribuição. Recentemente tive câncer na tireoide. Consigo me aposentar? Essa é uma pergunta muito interessante que nós temos a Luísa, uma mulher, e ela já tem 62 anos. Então, se nós formos avaliar pelas regras da aposentadoria que vieram agora, desde o dia 13/11 de 2019, a reforma da Previdência Social, a mulher precisa de 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição para se aposentar por idade. Então, no caso dela, ela é mais interessante ela avaliar uma aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria programada, que é só avaliar os requisitos, ao invés de trabalhar, Aida, com a ideia de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, que é muito mais difícil porque depende de uma análise do perito avaliar, mais uma vez, a incapacidade para o trabalho e, além disso, estar vinculado ou não com a Previdência Social. Então, no caso dela, o que pode ser afirmado é, pelo relato que ela trouxe para nós, mas é muito importante que avalie realmente a documentação, ela pode ter direito à aposentadoria por idade. Agora, a aposentadoria por invalidez ou se afastar pela doença que ela relatou para a gente, vai depender de uma análise do perito do INSS. Falando em análise, olha aqui a dúvida da Margarete Alencar de Indaiatuba sobre esse processo do INSS analisar essa documentação. Gostaria de saber se, mesmo tendo relatórios médicos comprovando as limitações do paciente, o INSS pode negar o afastamento. Ida, e você que mandou a pergunta e todo mundo que está nos ouvindo, isso é muito comum de acontecer. Não acontecia, Ida, no período do ateste médico, que foi recentemente aquela possibilidade de fazer a solicitação do auxílio-doença apenas demonstrando por documentação médica. Não tinha uma prova pericial presencial no INSS.
Então, avaliando o documento médico, estando todos os requisitos, o servidor do INSS concedia o auxílio-doença. Só que agora mudou, agora tem a prova pericial, a perícia no INSS presencial. E mesmo com esses relatórios, o médico do INSS, ele tem a prerrogativa de reconhecer ou não a incapacidade para o trabalho. Então, ele pode sim negar. Só que vai estar correto essa negativa? Depende. Tem que ser avaliado por um profissional especializado qual o próximo passo a seguir. Porque nós sabemos que muitos segurados têm o SUS para demonstrar com atestados, com relatórios médicos. E aí vem o perito do INSS e fala que não tem direito. Então vai ter a necessidade ou de recorrer internamente dentro do INSS ou entrar com uma ação na Justiça. Bruno Henrique de Nova Odessa diz o seguinte: eu tive um aneurisma cerebral e perdi os movimentos do lado esquerdo. Em novembro isso vai completar 8 anos e ele está afastado por incapacidade também nesse período. Existe um tempo máximo que a pessoa pode ficar afastada do trabalho? Então, na verdade, não existe um tempo máximo. Se o perito do INSS, provavelmente ele deve ter sido reconhecido administrativamente, ele pode ir prorrogando o benefício. O INSS, a cada 2 anos, ele chama para a perícia de reavaliação. Então, nesse caso, se ele já está há 8 anos, ele tem que sempre manter a documentação médica organizada, documentação médica em dia, tá? E ficar atento no sistema do meu INSS, e poucas pessoas sabem disso, não fazem ali a atualização do cadastro. E hoje tudo é informatizado. Então, no e-mail, no endereço, o telefone tem que se manter atualizado, porque nesse caso pode chamar a cada 2 anos para perícia de reavaliação, mas não existe um prazo máximo. O Edmundo Andrade de Hortolândia também mandou a dúvida aqui para o nosso quadro. Olha só a situação dele. Tenho 57 anos e estou afastado por incapacidade do trabalho. Tenho mais de 35 anos de contribuição. Gostaria de saber, se eu me aposentar por invalidez, se cai o valor da aposentadoria. Excelente pergunta, e isso faz um alerta de que a população está atenta, Ida, no momento de pedir a aposentadoria. Sim. Muita gente quer se aposentar logo, só que não entende que às vezes é melhor esperar um pouquinho, ou às vezes é avaliar um outro benefício, porque a aposentadoria, qual é o intuito da aposentadoria? É substituir a renda. Então, se ele está trabalhando atualmente, ele vai ficar sem esse rendimento. No caso dele, a aposentadoria por invalidez, ela tende a ser menor do que uma aposentadoria por tempo de contribuição. Porque a aposentadoria por invalidez hoje, a comum, ela se chama aposentadoria por incapacidade permanente, ela começa com 60%. Então, da média das contribuições a partir de julho de 94. Então, nesse caso, é muito importante que faça uma análise específica. Mas se ele já tem mais de 35 anos, é aquela história. Faz uma análise se compensa uma aposentadoria programada ao invés de uma aposentadoria por invalidez. Para não perder aí esse valor. Exatamente, exatamente. Doutor Denis, o tema de saúde rendeu bastante. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Cidade. Obrigado, Ida. Eu que agradeço e obrigado a todo mundo que está aí nos assistindo. Valeu, ótimo dia.